Em hipótese nenhuma eu poderia deixar de me manifestar no programa de hoje. Um programa que prestigia esse grande artista do pago, Edson Dutra. Tarefa fácil e difícil, para usar um chavão que se usa, mas que configura de fato a minha expressão. Fácil porque, por conta de tantas realizações desse grande artista, não é difícil encontrar situações que descrevam a grandeza dele. Fácil também ainda porque tive o privilégio de privar da vida desse querido colega durante 23 anos, vivendo os bastidores da música. Difícil porque encontrar palavras que possam materializar todo o significado da obra dele e dele como pessoa, essa é a grande tarefa da dificuldade. Então é o seguinte, eu tive o privilégio, a honra de poder realizar meu sonho. Foi Deus que me ajudou nesse particular. Entrei nos Serranos no dia 21 de fevereiro de 1997. Muitos anos antes, escolhi o Edson, o elegi como uma espécie de pai artístico, eu e tantos outros artistas do Rio Grande. Mas a partir dali, sempre procurei tocar a minha vida inspirado no que via, no que ouvia nas realizações deste grande artista. E depois, como eu disse aqui, Deus me deu esse presente de poder fazer parte dos Serranos durante 23 anos. Do primeiro instante em que eu botei o pé lá, até a minha recente partida, vamos dizer assim, eu posso dizer que uma figura como Edson, e também nesse particular incluo o Toco, são responsáveis por uma transformação mental na vida dos artistas que podem privar da companhia deles. O fato é que o modo como eles se relacionam com a profissão, com a música, o olhar profissional que eles debruçam, a dedicação a tantos e tantos pontos relevantes para tornar a carreira dos Serranos e a própria carreira uma carreira de importância, transformam quem está com eles. Os Serranos foram e ainda são pioneiros numa série de coisas muito importantes na realização profissional. E na metade dos anos 80, quando eu ingressava no mundo da música, os meus olhos sempre brilhavam quando eu tinha a oportunidade de ver e ouvir os Serranos. De modo que isso me inspirou, vamos dizer assim, a aspirar ou sonhar com a oportunidade de um dia tocar ao lado desses grandes mestres. Como disse, em fevereiro de 97 eu realizei meu sonho, fiquei durante 23 anos vivendo os bastidores dessa grande trajetória e aprendi muito, e quero reconhecer isso publicamente, como já fiz em outras oportunidades, mas eu acho sempre importante e louvável a gente reconhecer todas essas pessoas que foram tão importantes na vida da gente. O doutor Edson Dutra, meu querido colega, que é uma referência no meu instrumento também, instrumento que eu escolhi para construir a minha vida, uma pessoa de grande relevância, como disse, na música, uma pessoa de grande relevância na realização profissional, na relação profissional do artista regional com a carreira, me ensinou demais. E hoje eu quero manifestar aqui nesse teu programa, tenho certeza que tantas e tantas pessoas, tantos ouvintes gostariam também de ser porta-voz disso, da nossa gratidão por tudo que o Edson fez, por tudo que ele significa. Meu querido colega, meu coração está aqui pulsando de alegria e eu conto com muito orgulho todos os momentos, todos os instantes que consegui viver ao teu lado. Foram tantas situações, viajamos milhares e milhares de quilômetros, conversando questões profissionais, conversando questões pessoais, e isso para mim é de uma relevância
gigantesca. Me ensinou demais. Desejo a ti sempre, sempre, sempre o melhor que o mundo e que Deus possa te dar. E encerro a minha fala, já me alonguei demais, dizendo o seguinte: o que disse quando nós comunicamos ali o meu afastamento dos Serranos naquele momento que eu quis pivotar a minha vida. Eu disse o seguinte, que as pessoas orientam que nós fãs não nos aproximemos dos seus ídolos para não ter frustrações. E no meu caso foi ao contrário. Eu tive a oportunidade de conhecer o meu ídolo, conviver com ele durante 23 anos e partir para uma nova jornada ainda mais admirador e mais fã desse querido ídolo. Meu querido doutor Edson Dutra, um afetuoso e longo abraço desse teu parceiro de sempre, Daniel Hack. Tem que respirar, porque eu não consigo falar direito. Ai, ai. Maestro Daniel Afonso Hack. Orgulho de Montenegro, orgulho da Dona Noélia e do seu Batinga, como carinhosamente ele chamava o pai dele. Daniel começa no motorista de caminhão que foi o pai dele. Correu esse Brasil atrás de um volante. Da Dona Noélia, que sempre fez, além dos deveres do lar, além da mãe diligente que foi enquanto o pai viajava. Uma grande doceira, uma senhora que conseguia fazer doces, tortas maravilhosas, daquelas que tu queres comer inteira, porque ela não é enjoativa. Doce sem ser extremamente doce. Isso é habilidade, é competência profissional. Mas mais do que isso, doce mesmo, são os familiares do Daniel. E ele é fruto desse meio. O Daniel é um irmão, é um filho que eu não tive. O Toco, meu irmão que está aqui, também o considera assim. Se o Daniel aprendeu alguma coisa com os Serranos, muito o Daniel ensinou. Muito. O Daniel é uma pessoa responsável, um pai de família responsável. O Daniel, um colega em todo sentido, solidário dentro dos Serranos. Qual é o conjunto que não teve momentos difíceis de todas as ordens? Nós também tivemos. Mas ele foi um soldado da nossa causa. Uma palavra balizada a ser ouvida sempre. Me lembro de reuniões que nós fazíamos e a opinião dele sempre foi muito considerada dentro dos Serranos. Desde os pequenos, médios até os grandes projetos. Daniel Hack, consistente, honesto, transparente, competente porque se informou muito. O Daniel é um devorador de livros, um devorador de palestras. Me lembro muitas vezes, nós cansados depois do baile, e ainda assim ele arrumava tempo para ligar o seu computador, depois do baile, suado, cansado. Quando dá para tomar aquele banho, todo mundo toma depois do baile, especialmente os gaiteiros que suam mais. E aí, o Daniel ia para o computador para assistir às palestras, botava o fone, cuidado do fone para não tumultuar o ambiente dentro do ônibus, e ali ficava ouvindo. Como eu sempre fui muito notívago, eu quase sempre sou o último a dormir, muitas vezes, depois da palestra, discutimos as questões que estavam sendo tratadas por aquele palestrante, o que ele havia aprendido naquele momento, ele comentava comigo. Eu sempre dizia assim, maestro, além da música, por que te explica que tu és tão fluente assim? Eu dizia para ele. Ele sempre muito modesto, dizia, não sou que nem o Dr. Edson, ele falava aquelas brincadeiras assim, né, de brincadeiras, obviamente, comigo. Mas o Daniel tem essa fluência, essa inteligência toda, essa facilidade de expressão, porque o Daniel leu muito.
ele apreende as coisas rapidamente, fruto da sua inteligência, da sua competência. E os filhos dele, com certeza, serão assim, são assim. Tenho pouca convivência com os meninos, mas tendo o pai que tem e a mãe que tem, porque a esposa do Daniel também, igual a minha mulher, igual a mulher do Toco, segurou a barra com a criação dos filhos por muito tempo, né? Agora que o Daniel está mais próximo dos filhos. Então nós só conseguimos, e claro, eu falo aqui nas esposas aí, citei duas apenas para, além da minha esposa, para falar aqui aos espectadores, se o músico não tem na sua casa uma leoa, no bom sentido falando, para cuidar do lar, para zelar pelo lar, para dar aquele apoio quando ele chega em casa, ou se separa, né, ou nem se une direito, né? Então tem, infelizmente, não estou acusando especificamente as mulheres de nada, por favor não me levem a mal, mas eu estou enaltecendo a mulher, porque se tu veres um músico de sucesso, uma carreira longeva, tu pode ter certeza de que além da assessoria que ele teve um lar desde onde ele veio e teve um lar que o aconchegou. Uma mulher que deu apoio no momento que precisava apoiar, desde as roupas, desde o carinho, desde a comida feita especialmente, do afago aos filhos, porque a mulher tem que ser pai também. A mulher de músico tem que ser pai também. E a minha mulher, agora teço aqui publicamente um elogio à minha esposa, a Raquel, porque muitas dificuldades com os nossos filhos nós tivemos, desde pequenos acidentes assim de crianças, de se machucarem. Ela tomou as decisões certas e saía muitas vezes para ir pronto-socorro com alguma situação adversa em termos de saúde, né? Saiu sozinha nas ruas de Porto Alegre buscando, e eu só ficava sabendo quando chegava em casa que já tinha tomado as atitudes que tinham sido tomadas. Então isso te traz uma segurança para tu ir para a estrada. E o Daniel, o Hack, volto a falar nele, ele foi esse músico extraordinário dentro dos Serranos, continua sendo um músico extraordinário, um professor de acordeão hoje com inúmeros alunos, mas o Daniel foi esse músico que trouxe arranjos para dentro dos Serranos, que projetou a gaita, que já tinha sido projetada por mim, pelo Frutuoso, depois um pouquinho a gaita ponto, por um ano e pouco com o Rodrigo Fogaça, de saudosa memória, que partiu tão precocemente. O Daniel Hack trouxe uma contribuição enorme musicalmente falando, em arranjos tanto instrumentais quanto vocais, porque o Daniel tem um vozeirão grave, então os porões, como nós chamamos do vocal, quase sempre eram feitos pelo Daniel, pelo menos na era dele, né? Depois o Kiko andou fazendo uns porões também, e o Amaro fazia porão, né? Mas eu só posso agradecer as palavras, e tenho certeza que o Toco foi citado aqui também, falo em nome do meu irmão que está aqui presente, da nossa gratidão ao Daniel, por tudo que ele fez pelos Serranos, por tudo que ele representa para a música gaúcha. Quem conhece o Daniel, amiudemente, sabe o cidadão que é, o irmão que é de uma ordem maior, justa e perfeita. E o Daniel é esse músico extraordinário, com uma visão realmente muito ampla em termos de cultura musical. O Daniel é um arranjador nato. Ele pega uma obra semi-pronta, ele larga lá na frente com muitos pormenores musicais. Então é uma faceta muito interessante e um compositor também. Sim. Porque quem normalmente arranja tem facilidade para compor, né? E a recíproca é verdadeira. Então resta-me, apenas para concluir essa questão aí, ou esse assunto especificamente sobre o Daniel, expressar toda a nossa gratidão dos Serranos, especialmente minha, pelo carinho que ele tem comigo, e dizer que se eu sou o ídolo dele, ele também é meu ídolo, com toda certeza.